Olá, família Rema, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos mais em um episódio agora dos 30 anos, especial do Rema, contando história de pessoas que passaram nesse Rema, estão estudando no Rema ainda, e de jovens que foram impactados com essa palavra. E hoje eu estou com duas pessoas ilustres aqui no nosso podcast, que é o nosso querido Matheus e também o Richard. Eles vão estar conversando conosco as suas histórias, aquilo que Deus fez na vida dele e aonde eles estão hoje. Nosso querido Matheus, ele é estudante de marketing digital, não é fraco não, cara, hein? É líder da Secretaria de Missões dos Jovens e é formado também na Escola de Ministro e de Missões. Nosso Richard Nascimento, ele é estudante de psicologia. Olha só, o cara é forte, hein? É líder do Imersão e Departamento de Oração dos Jovens. Ele é formado na Escola de Ministro. E é uma honra tê-los aqui junto conosco, que vai ser um momento maravilhoso. Matheus? Amém. Que honra estar aqui com vocês, né? Participar desse momento e poder falar e expressar com gratidão aquilo que o Rema fez na nossa vida e as coisas que a gente vive hoje por conta desse tempo na escola. Né? Que o que vai acontecer, o que nós vamos falar hoje, vai encorajar muitas pessoas que estarão nos assistindo e nos ouvindo. Uau, então, show. Muito bom estar aqui com vocês. Nome de artista mesmo, né, Matheus? Richard. Então, eu quero perguntar a vocês, como vocês conheceram o Rema, né? E que situação vocês se encontravam antes de entrar no Rema, antes de chegar na sala de aula. Como é que estava a vida de vocês? Como vocês conheceram o Rema? Matheus, pode começar, ou Richard? Certo. Meu caso foi bem específico, né? Minha família, até então, ela não tinha uma vivência cristã, né? E eu sou fruto de um JPN, inclusive. JPN em 2015. Ah, que legal. E no JPN 2015 teve toda aquela divulgação do Rema, né? E a importância de fazer o Rema também. E naquele momento em que eu me converti, no meu coração eu já sabia que precisava fazer o Rema, né? Então ali já foi um tempo de decisões, né? Que eu precisei também ser rápido, né? Como aquilo também, o fato de aceitar Jesus, de estar em um novo tempo com Deus, né? Eu precisava colocar algo para dentro. Então tinha aquela fome, aquele desejo de crescer, de estudar, de saber mais da palavra, de descobrir quem eu era em Deus, enfim. E eu encontrei uma dificuldade, né? Que como minha família ela não tinha essa vivência cristã, então para eu chegar para eles e dizer que eu ia fazer o Rema ou um curso bíblico, isso aí era uma perca de tempo, sim, né? Então tive esse desafio na minha casa, mas com o passar dos dias, passar dos anos... E aí, como foi quando você passou para eles? Eu passei para eles e o pessoal não aceitou, não. Você é doido, rapaz. Vai perder tempo, em vez de você estar fazendo faculdade e tal, passar 2 anos. Vai mas ganhar só dinheiro com isso. Vai ganhar dinheiro. Vai trabalhar, terminando o curso você vai trabalhar. Vai virar pastor. Só que é engraçado, né, que no passar dos dias, né, aquele que estava acontecendo na minha vida, eles foram acompanhando também. Então, a mudança do jeito de tratar, né, de minha vida com Deus, de minha vida devocional, isso foi impactando eles. Ao ponto de, no final do Rema, eles já estarem com outra mentalidade a respeito disso e cogitando até, seria bom se eu fizesse e tal. Que legal, gente. Coisa boa. E aí, Richard? Paz, minha história com o Rema é bem interessante. Eu vim de outra denominação, né? Outro tipo de doutrina completamente diferente. E aí, no tempo que eu entrei no Rema, em 2017, nesse tempo eu estava desviado, né? Sendo que já tinha sido gerada uma cultura em mim muito forte daquela denominação. E a minha percepção do Rema era que o verbo da vida e o Rema era seita. Sim. Eu lembro dessa época, o povo falou muito nisso. Sim. Isso era bem a época que acho que estava no auge ali. Era isso. E aquilo estava muito, muito entrelaçado em mim, sabe? Até que, inclusive, eu queria agradecer publicamente a esse meu amigo Vitor Tissalear. Muito obrigado, meu irmão, por ter me apresentado isso. Até que ele até me enganou. Sim. Ele disse, não...
era um acampamento de carnaval 2017. Ele disse, não, a gente vai para um evento que é de jovens e tal. Ele fez todo aquele aparato, né? E aí cheguei, tava tendo um acampamento de carnaval. Eu me lembro que pastor Amauri, não, com aquele pastor de São Paulo, que ministrou de branco. De Pinheiros. De Pinheiros. Janduí, pastor Janduí. Ele estava ministrando, e aí ele estava ministrando quase que baseado no que aconteceu, ele contando o testemunho que aconteceu da vida dele a partir do Rema. E aí eu via aquelas pessoas falando, o Rema mudou minha vida, e aí na minha mente, naquela mente bem religiosa, e com algumas coisas culturais da denominação bem entrelaçadas no meu coração e no meu entendimento, meu Deus, será que lá dá dinheiro? Eu pensava, será que lá dá dinheiro? Será que lá vai me dar um trabalho, alguma coisa assim? Eu pensei, né? Mas enfim, aí aquela palavra entrou no meu coração, e aí, como o Mateus disse, veio o desejo muito grande de crescimento, né? De conhecimento. Eu tinha muito esse desejo em mim de eu preciso pregar, e porque eu preciso pregar, eu preciso de conhecimento. Ainda eu tinha esse entendimento, né? Meio superficial e vazio. Mas foi o que gerou, né? E alguns testemunhos contados e passados no telão também gerou a vontade de, não, eu preciso dessa palavra, né? E aí, quando eu entrei, de fato, assisti às aulas, aquilo transformou a minha vida, né? Mas a minha história basicamente é essa. Que legal. E qual a matéria? Eu sei que todas as matérias do Rema são perfeitas, né? Elas se completam, mas tem uma que você carrega no seu coração mesmo, assim, que aplica em algumas situações. Eu queria que vocês falassem. Eu vou falar primeiro, que eu já vou seguir o que eu estava falando, né? A primeira matéria que eu cheguei é Realidades da Nova Criação, com Zuleika Messias. Eita! E aí foi quebrado totalmente, já nessa primeira matéria, aquilo que eu acreditava, né? Aquilo que estava enraizado em mim, né? Por conta da doutrina. Então, uma frase que me marcou, e eu nunca vou esquecer disso na minha vida, se você não sabe quem você é, você não sabe o que tem e o que pode fazer. Zuleika Messias disse, né? Top. Então, talvez, e essa matéria eu soube exatamente quem eu era, né? Top. É uma matéria que ela explana muito bem sobre quem nós somos. Sim. E aquilo que nós temos e o que podemos fazer, né? Por meio da nossa nova realidade, né? Da nova criatura. Isso, da nova criatura, do nosso espírito recriado. Então, essa matéria, de fato, marcou a minha vida. A primeira matéria, né? A primeira matéria com que eu tenho. Caramba. No meu caso, foi Justiça de Deus com Rossana Lira. Olha. Ali foi tremendo. Foi muito chocante, a princípio. Sim. Né? Acredito que também da forma como ela ensinava, impondo mesmo, daquela forma, aquilo foi muito... intenso e estava numa zona de conflito ali. Coisas, ideias que estavam na minha cabeça, pensamentos a respeito do que era ser cristão, ali foi completamente quebrado. E também... Eu vou mencionar essa matéria que foi Evangelismo com Fábio Amorim. Foi quando eu entendi, né, o que de fato eu preciso fazer nessa terra, né, além de outras coisas, além de dons, mas o ID é muito importante. E foi aí onde começou minha jornada mesmo, assim, com Deus, que eu posso dizer assim, a partir desse ponto se iniciou uma vida de intensidade com o Senhor, né? Eu queria perguntar também, como o Rema foi importante, né, para vocês, tanto para o seu chamado, né, da área, chamado mesmo, a vocação espiritual, e também para o trabalho secular. Sim. Você como psicólogo, você como marketing digital, né? Como o Rema foi importante para isso? Eu queria que você pudesse... Então, no meu caso, é muito fácil e é muito comum das pessoas não terem um embasamento bíblico ou um entendimento acerca do evangelho real e maduro, e não poderia ser de fato superficial. Por quê? Na faculdade a gente entende que o meu curso, no caso, psicologia, né? A psicologia ela é uma ciência. E por ser uma ciência, é um tipo de verdade, né? O que é ciência? Algo que é testável e testado. Então, ela foi testada, ela é testável, na verdade, e ela é testada, né? E porque é testada, ela se torna um tipo de verdade. Sim. Sendo que algumas verdades que eles acreditam lá diferem totalmente daquilo que nós acreditamos na Bíblia, né? Sim. Então, eu tenho certeza absoluta que
se eu não tivesse passado pelo Centro de Treinamento Bíblico Rema, com certeza hoje eu teria desviado totalmente. Indo por outro caminho. Por outro caminho totalmente. Eu conheço muitas pessoas, inclusive na minha turma hoje. Sim. Eu estou terminando a faculdade, eu estou no 7º período. E eu conheço algumas pessoas na minha turma que abandonaram a sua fé. Porque foi implantado e foi enxertado de doutrinas, né? Na faculdade a gente é muito doutrinado. Sim, com certeza. Com outras coisas. Com certeza. Então, eles foram enxertados com outras verdades, outros tipos de verdades, e fizeram com que aquilo desviasse totalmente dele o verdadeiro evangelho, né? Talvez eles acreditam até em alguma coisa mais longe, uma percepção muito longe do evangelho. E eu tenho certeza que se hoje eu não tivesse feito o centro de treinamento bíblico, né, eu com certeza eu estaria bem distante assim do evangelho, né? Imagino, sim. A ideia que a faculdade passa, né, as informações, se não tiver uma estrutura da palavra de Deus, realmente entra de um jeito e sai totalmente transformada, a cabeça transformada em relação ao evangelho, à palavra. Mateus, nessa área digital, né, que é uma evolução a cada... Antigamente era a cada ano, hoje é a cada mês, né? Tá mudando a tecnologia aí. Me fala aí. Sobre o curso em si, né, eu não tive muita vivência, porque eu sou novo, ainda estou estudando, estou no primeiro período, mas o que posso mencionar é que quando eu estudava letras em inglês, tive a oportunidade de estudar presencialmente na Universidade Federal aqui de Campinas. Então, para quem é aqui de Campinas sabe que o bloco de humanas é carregado, né? É muito assim, tem muitas tribos, né? Tem muitas influências lá pesadas também. E fazer o Rema, nesse período em que eu estava fazendo esse curso, foi um divisor de águas também para mim. Por quê? Sim. Porque lá eu estava imerso em um ambiente completamente carregado, vou usar esse termo aqui, um ambiente pesado. Sim. E receber aquilo que eu estava recebendo no Rema, eu pude viver e refletir para aquelas pessoas coisas que sem o Rema, sem estar exposto à palavra, eu não poderia fazer, né? Então, eu me lembro de situações de estudar com pessoas que eram de religiões indianas, né, de raízes indianas, assim. Sim. E eu estava lendo o livro do irmão Rega, Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, né? Estava lá na sala, lendo antes da aula começar, e ela chegou para mim, a moça lá, e ela perguntou: Mateus, como é que é ser dirigido por essa energia? Aí eu achei interessante essa pergunta dela. Eu disse: toma esse livro aqui para você que você vai aprender a ser dirigido por essa energia. Cara, que legal. E eu semeei, né, na vida dela, e isso foi um dos muitos testemunhos lá, né, de estar imerso mesmo nesse ambiente. E como o Rema é muito importante. Faz esse divisor de águas. Sim, e para quem está no meio de uma universidade. Cara, você faz o Rema, você precisa influenciar essa galera. Você precisa ser luz de fato naquele ambiente, em qualquer lugar onde você esteja, mas eu acredito que a universidade é um ambiente em que muitas ideologias são faladas, muitas ideias, né? E se você chegar com a luz, com certeza você vai se destacar. E não é nem por força pessoal, é a força do próprio Deus naquele ambiente. E aí eu faço uma ressalva bem importante. Sim. O Rema, ele diminuiu a idade, né, para iniciar para 16 anos. E aí, uma grande bênção. Uma grande bênção. E aí eu faço essa ressalva que é bem importante. Muitas pessoas nessa fase, é a fase de decidir se vai entrar na faculdade ou não. E muitas pessoas dentro da igreja dizem: eu não vou poder fazer a faculdade, o Rema, porque eu vou estar na faculdade, né? Sim. E aí eu penso muito assim: se eu tivesse a oportunidade com 16 anos de escolher entre Rema e universidade, eu com certeza escolheria o Rema. Por quê? Por esse motivo que a gente contou agora, né? Sim. Com relação de preparar. E eu penso muito nisso. Eu entrei no Rema, eu tinha 19 anos. Mas de 19 anos até 21 anos, eu cresci de forma não só espiritual, mas o amadurecimento pessoal mesmo, de forma incrível, né? Então, legal. Se eu tivesse 16 anos, eu com certeza, antes de ir para a faculdade, para me preparar, para ir para a faculdade, eu com certeza faria o Rema, né? Caramba, certeza, que legal, né, rapaz? É bom isso vocês estarem falando, porque
Acredito que tem muitos jovens que estão assistindo, né? E precisa tomar essa decisão. E no mundo que nós estamos vivendo, né, Mateus? Hoje, a velocidade dessas ideias, vou chamar até ideias diabólicas mesmo, né? Assim, de separação entre os pais, a honra de pai e mãe, os princípios da palavra. E isso deixa muito forte lá. E trazendo o rema, entendendo isso aí, eles vão ter uma segurança bem melhor, né? Isso. Agora, me diz uma coisa. O departamento de jovens que vocês estão liderando hoje, né? Nem só um, nem vocês estão lá. Como foi que surgiu isso para vocês aí? Como é que chegou na mão de vocês essas na época, atividades? Na época do rema, eu estava nos adolescentes, né? E nessa época do rema, nessa questão da aplicação daquilo que a gente recebeu, né? Eu liderava o Resgate, que era o departamento de evangelismo. Inclusive, ele ainda está em atuação. E naquilo ali em que, assim, sem a exposição à palavra, eu poderia me ver numa situação de tipo, meu Deus, sabe? Como é que eu vou ter essa habilidade? Mas por conhecer, por me conhecer e saber o que Deus pensa de mim, o que Ele tem a meu respeito, cara, isso foi muito leve para mim, né? Os jovens hoje, eu entrei recentemente, mas eu digo que, com certeza, com o rema, na aplicação, na vida, na igreja... Tem sido leve. Né? Leve, e a gente, com certeza, ajuda mais pessoas com conhecimento da palavra. Quantos departamentos você está tomando conta aí dentro dos jovens e o Richard também? Quantos departamentos vocês estão... Um em um, atuando? né? Um em um. Eu estou na Secretaria de Missões e Richard no Imersão, né? O departamento de oração. É impressionante, interessante, na verdade, isso que o Mateus falou, porque no rema ele vai te dar essa possibilidade de você, por exemplo, como ser dirigido pelo Espírito, né? Como ser guiado à matéria. Então, ele vai construindo em você o suporte necessário para você decidir. Na verdade, não é decidir, é você seguir naquilo que o Senhor te chamou para fazer, né? E aí, quando isso fica mais claro para você, quando você entra naquilo que o Senhor te chamou para fazer, aquilo te dá uma segurança, aquilo fica mais fácil. Leveza. São ferramentas poderosas, exatamente. Que você diz, rapaz, vamos aplicar aqui. Sim, eu era uma pessoa completamente tímida, né? Eu também. Introvertida. E aí, como eu falei, né? O remo vai te dar uma palavra maturidade. Entra, isso. aí é uma explosão. Vira um de leão. ousadia. Exatamente. Então, isso vai te dando possibilidades, né? Aquilo te dá a possibilidade de... Não, você pode fazer isso. Se você foi chamado para isso, você vai fazer isso, né? Então, e a minha história como o senhor perguntou, a minha história com o departamento de jovens é o serviço. O serviço, ele vai te mostrando e te direcionando aquilo que você precisa fazer, né? E aquilo que você precisa fazer vai transformar você naquilo que Deus precisa para você fazer para as outras pessoas também. Que legal. Como é o trabalho? Como é lá o trabalho? Então, o nosso trabalho, o departamento de imersão, né, ele atua em duas frentes lá nos jovens. O que é que a gente faz? A gente tem o Holy Moment. O que é o Holy Moment? São os momentos ali antes do culto, introduzindo as pessoas na atmosfera, entronizando o Senhor na atmosfera. É um ambiente profético ali que a gente está gerando. Sim. Pessoas já na atuação, nas manifestações dos dons espirituais. Isso é só para quem trabalha no departamento de jovem ou para isso qualquer é o culto um? mesmo. Isso. 15 minutos antes de todos os cultos, nós começamos esse momento, né? E as pessoas vão chegando e elas vão recebendo isso. Imposição de mãos, a manifestação do Espírito, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e tantas outras coisas, né? E a outra área de atuação do imersão seria a sala de oração, né? A gente tem visto que o Senhor tem levantado e construído ao redor do mundo algumas salas de oração para que, assim como está escrito lá em Isaías, né, pessoas que estão no muro orando, intercedendo até que o Senhor venha e protegendo e construindo coisas por meio de oração, né? E a gente importante demais. Muito importante. E aí a gente tem construído isso, né, em dias divergentes do culto. E a gente tem gerado muitas coisas. Esse é o trabalho do imersão. Do imersão. Isso. E o seu trabalho, como é? Bem, a Secretaria de Missões é algo também novo, né? Mas a gente tem alguns projetos já em desenvolvimento, inclusive um projeto que está no nosso coração é do suporte aos filhos dos missionários, né? Interessante. A gente tem
percebido essa necessidade, que se existe muito um apoio, né? Sim. Excelente, inclusive, vale ressaltar, do nosso ministério a todos os missionários. Sim. Mas chegou um cuidado no nosso coração a respeito dos filhos. Os Muito filhos. bom. Como é que eles estão sendo acompanhados? Qual a influência que eles estão recebendo? Né? Quais são o meio que eles estão vivendo? Então, isso aí a gente chegou para nós como uma necessidade mesmo. E a gente também hoje faz todo um acompanhamento nos missionários jovens. Então, agora em janeiro a gente vai estar enviando um missionário para os povos ribeirinhos. Ele vai passar um tempo lá e identificando mesmo também essa galera que vem de fora, né? Vai fazer escola de ministros, escola de missões, que também são missionários, e a gente cuida desses forasteiros também, que a gente costuma chamar, né? Então tem toda essa amparata aí da Secretaria de Missões nos Jovens. Isso é muito importante, porque o jovem que é filho de um missionário, eu não sei se já chegou para você, não, meu pai é missionário, eu não sou missionário, então eu não quero ir. Como lidar com isso? Já aconteceu alguma coisa nesse sentido, não? Já pegaram algum jovem assim? A gente já sim. Já, né? Já. Às vezes, por estar no campo, né, não se identifica a respeito daquilo que os seus pais fazem. Mas isso pode atrapalhar também, né, Matheus? Isso pode atrapalhar, mas a gente chega sempre com aquela palavra de cuidado também, para que ele não se perca no campo, né? Mas que seja o suporte que o pai dele precisa. Que entenda esse momento, né? Entenda esse momento, essa fase. A hora dele vai chegar. Aí pode ser que ele não seja para o ministério em si, mas seja para uma engenharia, né? Algum outro lugar, algum ambiente de atuação. Mas aí é essa influência que a gente precisa chegar antes que o mundo chegue. Porque se chegar com qualquer informação errada, vai entrar confusão, vai destruir a vida. Daqui que arranque uma coisa errada, né? Matheus, me conta aí sua experiência missionária, né? Você teve fazendo esse trabalho aí. Eu queria que você pudesse contar essa sua experiência missionária. Vamos lá. Cara, eu depois do Rema, como eu tinha falado, né, a respeito daquela matéria Evangelismo que me marcou muito, eu identifiquei que precisava fazer alguma coisa, né? Não aquele pensamento ativista de querer fazer, mas entender que com aquilo que eu recebi no Rema, eu precisaria fazer alguma coisa para alcançar outras pessoas, né? Então, na época, eu estava liderando o departamento de evangelismo dos adolescentes, e o Senhor foi compartilhando coisas preciosas ao meu coração, né? Que eu precisava fazer escola de ministro, que eu precisava fazer escola de missões, para que outras pessoas pudessem ser alcançadas. E nesse tempo, eu tive algumas experiências com os ribeirinhos. Esse ano eu tive a minha primeira experiência em outra nação, né? A gente foi para Portugal, conheci um povo completamente diferente, de cultura diferente. Você imagina, de um extremo ao outro você foi, né? E também agora em São Paulo, também com o pessoal do sertão, lá em Betânia, no Piauí. Sim. Então, o Rema, ele me proporcionou isso, né? Eu pude me encontrar nisso, né? E perceber que meu coração ele estava muito aberto a conhecer novas culturas e a entender, né? O outro, né? Olhar para ele como gente, e aquilo que eu preciso, que eles precisam, eu carrego por dentro. Então, isso precisa nos mover, né? Show. Precisa nos mover. Isso foi basicamente isso aí mesmo, né? E essas experiências aí que o Rema me proporcionou, né? marcante. Cara, isso e dá uma aceleração no crescimento espiritual absurdo, né? O fato de você sair do seu ambiente de conforto, da sua zona de conforto, faz com que você tenha essas experiências que vão marcar a sua vida, né? Nossa vida. Existe uma unção no ID, né, Matheus? Quando você sai, arruma a mala... quando você obedece, alguma coisa louca ali vai acontecer. E engraçado é que quando a gente vai, a gente pensa... vamos alcançar outras pessoas. Mas é a gente que é alcançado. O passo de obediência, né? A ousadia que a gente tem de dizer, sim, Senhor, eis-me aqui, eu vou. Cara, a gente é alcançado no caminho de uma forma que a gente nem imagina. Sim. E até Jesus disse, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, quando a gente vê o brilho no olhar daquelas pessoas, a alegria que elas passa aquilo, né? Aquilo nos alimenta, é aquilo que nos manifesta, nos movimenta para fazer mais aquilo. É muito interessante. Você vai vendo os resultados depois, né? Na mudança
daquela cidade, daquele lugar, Sim, daquelas sim. pessoas. Meu Deus. Richard, me diz uma coisa. Esse ano você liderou o ORE Isso. do JPN, né? Me conta aí essa experiência. Como é que foi para você lá? Rapaz, a gente viveu dias de fato muito incríveis. Quem participou desses dias, eles podem testemunhar sobre isso. Como eu falei anteriormente, eu vou só continuar aquilo que eu estava falando. Existe algo, Deus tem levantado e convidado pessoas que têm o coração disposto a isso, né? É a oração que movimenta todas as coisas que estão acontecendo no mundo. Né? A gente vê Jesus, como mesmo sendo Deus, a Bíblia fala que ele se retirava para orar como de costume. Entende? Então, a gente gerou uma atmosfera incrível. As pessoas foram introduzidas em uma cultura de oração e de adoração que não está somente ligado a você tirar tempos religiosos ali de oração, como quase uma reza, mas que as pessoas entendem que quando a gente se junta para fazer algo, a gente tem um impacto bem maior, né, naquilo que a gente está se propondo a orar. E aí a gente viveu, de fato, dias realmente incríveis. Fantástico, né? Fantásticos. Porque quando você prepara um ambiente, Sim. né, Mateus? Vai preparando aquele ambiente e eu costumo dizer, aonde o Espírito Santo não for honrado, né, onde não preparar o banquete, né, preparar aquele ambiente, não tem como Jesus se manifestar num ambiente onde o Espírito Santo não está. E a respeito disso, existe uma passagem bem interessante que ela me chama muita atenção. Jesus entrou no templo. Sim. E aí tava os cambistas lá vendendo pomba e não sei o que, aquela coisa toda. Jesus disse: vocês estão fazendo a minha casa, uma casa de comércio, né? Isso. E aí Jesus disse: eu farei de vocês casa de oração. Sim. Então, o que é que isso me ensina? Isso me ensina que a partir da oração, Jesus, ou o que está acontecendo, vai arrumar o templo. Aquilo que está acontecendo no templo, aquilo que está acontecendo nas igrejas ao redor do mundo, por meio da oração será organizado. Eita, e aí aquelas legal. pessoas serão se tornadas casa de Deus, casa de oração, né? E aí foi nessa consciência que a gente fez ali não que a casa da gente esteja desorganizada, mas que por meio da oração existem muitas coisas para fluir para o templo, para fluir para o geral, né? Vai então se ajustando. Isso, né? a gente se reuniu ali na sala do primeiro ano do Rema, e aí a gente com essa consciência começou a gerar essas coisas e foi muito interessante. Cada ano tem sido um impacto grande, né? No Sim. A gente, JPN. Sim, verdade, é isso. O pessoal vem aqui, é molhado por essa unção, né? E mergulha mesmo. Tem hora que eu acho que eles não querem nem parar, né? Vai começar o culto, o povo ainda tá... Esse período veio isso aí, inclusive, a gente passou um tempinho aí do JPN, já tinha começado o culto lá em cima, mais a atmosfera, aquele ambiente de rendição, e a gente de fato teve que cortar aquilo que estava acontecendo, porque já estava começando lá os cultos. E, isso é muito forte mesmo. Como universitário, já graduado no Rema, conte alguma experiência a respeito de alguns desafios enfrentados. Então, na minha faculdade, eu de fato sofro algumas perseguições, mesmo, principalmente, Mateus falou sobre o bloco de humanas, né? Que é bem tenso lá, existem pessoas completamente diferentes, de outras ideias, outras tribos. Da mesma forma, na minha faculdade, né? A gente não tem um bloco específico, mas por conta do curso, a gente tem contato com essas pessoas, né? Então, sim. Uma experiência, não foi nem exatamente na faculdade, mas no grupo da minha sala, né? Algumas piadazinhas, sabe? Bem direcionais, assim, com relação àquilo que eu acredito. Isso parte também dos professores? Aí tem a questão de outros professores também. E solta aquelas... Né? Falando, teve um que eu não vou contar, porque é bem feio. Claro. Mas aí, algumas coisas falando de Maria, né? Que não teve marido e teve um filho sem um relacionamento. Enfim, eles expõem isso de uma forma bem... Eles falam que a gente não pode falar disso, né? De trazer religião, principalmente para o meio
da psicologia, Da por conta da psicologia, ética, claro. enfim. Mas aí em algumas aulas, né, eles vão soltando Sei. algumas coisas assim. É bem complicado, é bem Aham. complicado. Bem E complicado. Matheus? A minha experiência é a da presencial, né? Online a gente não tem muito esse contato com as pessoas, mas eu me lembro que lá na UFCG, na época, a gente tava fazendo um momento de oração no pátio lá. Não sei se tu foi algumas vezes com pão e vinho. Sim, já fui. Já foi, né? Verdade. Eu fui algumas vezes lá e eu me lembro de uma vez que a gente fez lá, que um professor chegou lá, que queria cancelar, que queria acabar o momento lá. E a gente continuou orando e tal. São perseguições que são bíblicas, né? Sim, sim. A gente vai estar num ambiente lá e a gente vai estar afetando aquele ambiente, né? Então, o que a gente não pode fazer é ficar parado, né? Ficar Você toma um observando. posicionamento, sempre vai ter Sim. coisas ao contrário, né? E pessoas lá sendo alcançadas. Aham. Talvez elas precisavam ouvir um louvor, precisavam ouvir uma palavra, mesmo que não estando ali, no meio. Ainda né? hoje mantém isso? Eu acredito que Não. Ainda não, né? pós-pandemia parou um Deu pouquinho. uma parada. Mas falando Os com os meninos pensam em voltar, né? assim. Isso é importante, Foi gente. dias bem bacanas a gente Foi. viveu lá. Eu me lembro também que nesse mesmo tempo, com esse mesmo grupo, né? Foi um dos primeiros dias que teve aquela chuva. E aí a gente viu pessoas nas sacadas das salas, assim, que estavam Caramba. abrigadas, né? Vendo aquilo. E aí um grupo de pessoas, o Pão e Vinho, gritando, festejando, cantando algumas músicas. Foi bem legal. E como é que funciona o pão e vinho lá? É Não, o quê? era Palavra, louvor? Isso, a gente se reunia no bloco, inclusive, de de humanas. Sério, gente? A gente se reunia lá no bloco de humanas. Vocês tirando os cão tudo. Literalmente. Era corajoso. Teve um dia que um rapaz passou gritando: Foi, me lembro. o Estado é laico, Eu me a lembro, eu me gente lembro. não tem que fazer isso aqui, a gente não tem que viver isso. Ele Sério, foi cara? falando contra a gente assim. E você está... Só que aí tem aquela questão, né? Muitas pessoas, elas ficam paralisadas em fazer algo assim, algo ousado, né? Aham. Porque pensam que pessoas vão rejeitar. Muitas pessoas, mas assim, pela experiência que eu já tive, né, com outros povos, com outras pessoas, o mundo tá com mais expectativa por Jesus do que ao ponto de rejeitá-lo. Entendi. As pessoas estão Muito mais bom. querendo Jesus do que rejeitar ele. Essa é a realidade. Então, o que precisa mesmo é que alguém bem ousado, alguém bem louco mesmo, né, esteja a ponto de obedecer uma instrução dessa. Aham. Meu Deus, E tá lá, levantar a bandeira de Cristo. tá lá no olho do furacão de humanas. Sim. E fazer um negócio desse, cara, com certeza vai ter frutos ali. Amém. Tem um autor, Leonardo Ravenhill, o nome dele, que ele fala uma coisa incrivelmente Forte. O que é que ele fala? Ele diz: eu não acredito que as pessoas que estão agora mesmo à mesa branca não estejam buscando Deus. Aí ele traz aquela passagem lá de Eclesiastes, né? Deus colocou o anseio pela eternidade no coração do homem. Sim. Então, o homem, ele está constantemente, por mais que de uma forma deturpada, ele está buscando Deus. Ele só não acha onde. E a gente vê essas pessoas na faculdade, elas estão buscando Deus de alguma forma. Sim. Elas estão tentando saciar aquele anseio pela eternidade com alguma coisa que pareça com aquilo. Mas se existir pessoas, né, que sejam ousadas o suficiente, com essa consciência suficiente, elas irão encontrar... Saber o que você tem, Sim, né? exato. E as pessoas precisam entender que o único caminho é quem? Jesus. Né? Realmente. Sim, Jesus sim. foi bem enfático aí quando ele falou, né? Porque o mundo, ele tem essa fome, esse desejo pelo sobrenatural, por Deus. Sim. Né? Então vai buscar de alguma forma, mas precisa de pessoas, ó. É por esse caminho aqui. Que Esse mostre caminho é Jesus. o verdadeiro Deus, Isso. né, para eles. Eu vi uma imagem bem interessante de alguém que ele mostrou algo, um buraco, um vazio que tinha em todo ser humano. E a única coisa que preenchia era a palavra de Deus. A única coisa que completa esse quadrado. Pode botar qualquer coisa que não vai funcionar. Vocês como líderes, né, eu queria que vocês falassem a importância de alguém fazer o rema tão novo, tão cedo, né, assim, com 16 anos, né? Eu queria que vocês pudessem apontar essa sinalização aí para eles. Pode até olhar para uma câmera dessa aí e trazer a palavra para eles. Cara, é um investimento que você faz para a sua vida, né? Mas que não termina em você. Aquele que
a palavra ela faz na sua vida, ela não tem uma finalidade apenas em te alcançar, mas em alcançar outras pessoas que você vai encontrar na sua vida, né? Esse investimento que você faz no Rema, esse investimento que você faz na leitura de um livro, se dedicar à palavra, né, não tem uma finalidade em você. Então, meu conselho para você que tem 16 anos, né, que está aí cheio de sonhos, cheio de desejos, cara, incrementa o que você vai aprender no Rema. Porque tempo de preparação não é tempo perdido. Eu acredito que você já escutou essa frase, mas entenda que através da sua vida você vai alcançar muitas e muitas pessoas. E o tempo que você gasta no Rema, o tempo que você investe, cara, povos, nações vão ser alcançadas através da sua obediência. Então, meu conselho para você, aproveite sua juventude fazendo o Rema logo. Faça o Rema que você vai ver muitas pessoas sendo alcançadas através desse passo de ousadia. Show de bola. Então, meu conselho é muito simples. Saber sobre Deus não é a mesma coisa que conhecer a Deus, né? Então, talvez você possa saber versículos decorados. A gente aprende muito isso no Rema sobre logos e rema, né? Logos é a palavra escrita lá e tem o rema, a palavra revelada. Então, no Rema foi onde eu tive meu contato com Jesus, e não apenas de saber sobre ele, mas de conhecê-lo, né? E conhecê-lo de uma forma revelada, de uma forma viva ali, de uma forma mais eficaz. Então, e você conhecendo a Jesus, conhecendo a Deus, conhecendo sobre a palavra, como eu falei no início, você vai saber quem você é, né? E saber quem você é vai te dar a possibilidade de você saber o que tem e o que pode fazer, né? E ali eu acredito que, de fato, é onde vai iniciar a movimentação e a manifestação da sua vida, né? Quanto mais nós sabemos sobre Jesus, nós sabemos quem nós somos. E sabendo quem você é, você vai saber aquilo que você pode fazer, né? Então, saber sobre Jesus não é a mesma... Eu queria deixar bem cravado claro. Isso para você, né? Saber sobre Jesus não é a mesma coisa que conhecê-lo, né? E o Rema vai te dar essa oportunidade de conhecê-lo de fato. Nós somos frutos daquilo que nós contemplamos ou que nós conhecemos, né? O Rema vai te dar a possibilidade de conhecer a Jesus e se conhecer, né? E aí você vai começar a fazer aquilo que você precisa fazer na sua vida, né? O seu propósito, o seu chamado. Uau! Então é isso. Vamos finalizar com um ping-pong, né? Eu vou lançar uma palavra e vocês dizem o significado dessa palavra, o quanto é importante. Mateus, Secretaria de Missões. Eita, isso aí Ou missões, né? Todo cristão é missionário, viu? Eu defendo isso aí, viu? Todo cristão é missionário. E isso aí é o que tem que andar em unidade, né, com a vida com Deus. Missões, você é missionário, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer acontecer, tem que tocar pessoas, tem que alcançar vidas. É isso aí. Missões está atrelado à missão de Jesus, né? Jesus fala, assim como eu fui enviado, João 19:21. Assim como eu fui enviado, eu vos envio. Então, aquilo que Jesus fez na terra, ele nos deu a comissão de fazer também, de iniciar e continuar aquilo, né? Então é isso. Amém. O legado, missão é legado. Escola de Ministro. Ministro aí é muito bom, ele vai forjar muito, né, seu caráter, vai te transformar aí num ministro da palavra, forte nessa geração, e você precisa fazer também. Sim. Ministro para você. Ministros é o desenvolvimento do seu caráter, é a preparação do seu caráter, tanto pessoal como ministerial. Rema aí é base, eu posso dizer que é base, né? E você precisa considerar essa base. Rema, fundamento também, eu diria que fundamento. Imersão, propósito, a vida, né, também, a nossa vida. Departamento de imersão. Isso. A imersão, eu diria que, em uma palavra mais ou menos, eu diria que a imersão é a intimidade com Deus. Imersão para você. Eu ia falar isso também, intimidade com Deus. Algo profundo, né? Sim. Uma vida com Deus. Aí. Departamento de Jovens. Departamento de Jovens, a força da igreja, a vida da igreja, aquilo que tem movimentado a igreja, né? O crédito, né?
em jovens. Eu vejo o departamento de jovens acreditando muito em potenciais como tesouros, né? Cara, e a gente vê todo, né? A gente acompanha assim muitos tesouros sendo lapidados naquele lugar lá também. Uau, fechou. Richard, depois do Rema. Então, depois do Rema, a minha vida... Agora eu consigo entender aquilo. O Rema mudou a minha vida. Agora, de fato, eu consigo entender aquilo. Top. Então, o Rema mudou minha vida. É isso. Rema. Mateus, depois do Rema. Eu entendi de fato quem eu sou, o que eu posso, né? O que eu tenho. E entendi a minha essência, né? Sim. Entendi aquilo que Deus me criou para ser, para viver e para fazer nessa terra. Então, isso aí não tem dinheiro no mundo que pague isso. É muito libertador, né? À luz da palavra de Deus, nos conhecer, né? Olhar para a palavra de Deus e... Eu queria que vocês dessem uma palavra de 1 minuto só para o jovem que está indeciso. Sim. Vou para a faculdade, vou para o Rema, faço uma viagem. O que esse Rema vai trazer para a minha vida? Eu queria que você desse 1 minuto, todos dois, olhassem para uma dessas câmeras aí e trouxesse essa palavra de incentivo para os jovens. Vai-te embora. Então vamos lá. Gente, como a gente falou aqui nesse podcast, né? E eu acredito que você tem recebido grandes coisas e grandes ferramentas para a sua vida. Tempo de preparação não é tempo perdido. Isso aí. E você, como jovem, precisa considerar essas oportunidades que o Senhor está te dando para a sua vida hoje, né? Nesse tempo, para um momento como esse. E como eu te falei, eu tenho certeza de que isso aí não vai parar em você, vai alcançar outras pessoas. E isso é um estágio inicial. Você termina o Rema, não é o ponto final do conhecimento de Deus, não. Como o Richard falou, a gente vive uma vida em conhecer o Senhor, mas a gente também vive uma vida em fazê-lo conhecido. E para você ir nessa pegada, viver essa missão, você precisa de ferramentas que o Rema vai te dar. Então, antes de pensar assim, né, cogitar uma faculdade, uma viagem assim, cara, faz o Rema. Isso é um investimento de tempo que você vai fazer na sua vida. Muito bom, muito bom. Então, eu vou falar de uma analogia que com certeza a maioria das pessoas conhecem, né? Mas quando eu vou construir um prédio, quando eu vou construir qualquer outro tipo de coisa, eu preciso primeiro de uma fundamentação, né? De uma base muito sólida para aquilo. Então, eu sei que muitas pessoas, e nós somos movidos por sonhos, né? Por querer idealizar muitas coisas. Mas se você não tiver base, se você não tiver fundamento, infelizmente aquilo que você for criar até pode ser um prédio muito lindo visivelmente do lado exterior, né? Mas se você não tiver base, em algum momento aquilo vai desmoronar. Então eu diria que, como foi falado, eu acredito que esse episódio completo, tudo que a gente falou se baseou muito nisso, né? Então eu tenho certeza que você gastando, na verdade não é gastando o seu tempo, investindo o seu tempo no Rema, aquilo vai te dar suporte, base para tudo aquilo que você vai realizar e tudo aquilo que o Senhor espera do Senhor, né? E aquilo que as pessoas precisam, como o Mateus falou. Você conhece a Deus para fazê-lo conhecido, né? Então o Rema vai te dar essa oportunidade, vai te dar essa base para que a sua vida seja próspera e você chegue à plenitude da sua vida, né? Então, olha, e vocês se formaram agora em 2017 e 2018, né? Isso. Então tem uma carga aí de experiência, de coisas que Deus tem feito, né? Vocês nem planejaram estar onde estão hoje, né? Deus tem dado essa, né? Uma mudança. Literalmente, o Rema mudou a vida de vocês. 2017, 2018, 2 homens de Deus cheios do Espírito. Ainda não casaram, mas a promessa está aí, né? Tá aí. Mateus tá chegando. Mateus já tá batendo na porta. Esse Mateus não é brincadeira, não. Portugal, São Paulo, Betânia. Por isso que ele ama missões, né? Epa, rapaz. E o psicólogo? O psicólogo Não, isso aí a gente vai precisar de outro podcast para falar da vida. Gente, muito obrigado aí. Compartilhe, deixe o seu comentário, né? E a gente tem sido muito abençoado com esses jovens. Tem impactado a nossa vida aqui, tem impactado em Campina Grande. E o que Deus tem feito na vida deles por conta desse testemunho, dessa palavra, que realmente tem mudado a vida deles. Durante
O nosso Rema tem completando agora 30 anos. Você imagina daqui a 30 anos, se Jesus não voltar, o que vai acontecer, hein, Mateus? Que nós vamos fazer, hein, Richard? Muita coisa grande para o Senhor. Gente, beijo no coração, tchau, tchau e até a próxima. Valeu, galera.